Dias. Bom dia. Bom dia. A gente está em São Geraldo do Araguaia, dia 13 de fevereiro de 2022. E a nossa entrevistada de hoje é a dona Maria Oneide Costa Lima. A gente ressalta que a entrevista está sendo gravada em audiovisual para a futura divulgação do site das nossas universidades, o FPA, Unifespa e o FOPA. Bom, então a gente inicia a entrevista pedindo para que a senhora fale seu nome completo e o seu contexto de início de vida, a sua chegada na cidade, se veio de outro lugar, se a sua família é migrante ou não, e como é que foi esse contexto de infância, enfim, como era essa constituição familiar. Sou Marioneide Costa Lima, professora aposentada. Eu nasci em Itaipavas. Até os anos 88 era município de São Geraldo do Araguaia. Hoje município de Pissarra. Meus pais, a minha mãe nasceu em Xambioá, no Tocantins, e meu pai no Pau d'Arco, Tocantins. Só que a família do meu pai ela veio do Piauí. E da minha mãe aqui, ela era filha de naquela época, coronel, na patente comprada. Ele veio do Rio de Janeiro, né, para desbravar o Araguaia. E encontrou a mãe da minha mãe, casaram e viveram aqui. Aí depois ele separou, foi para o Rio e minha mãe ficou aqui. Aí a gente morava em Itaipavas. Meu pai era carpinteiro, né? Fazia barco e minha mãe doméstica. Qual que é o ano que a senhora nasceu? Nasci em 51. 51. Estou com 70, vou fazer 71 anos. E como era a constituição familiar de vocês? Quantos irmãos? Nós éramos 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres, irmão biológico mesmo. Agora que o meu pai criou, ele criou uns 8 ou 10 filhos, né? Que são nossos irmãos adotivos. E mãe, pai, 4 irmãos e mais irmãos de coração, né? E inclusive meu pai criou até um índio que na Itaipavas, lá era habitada por índio, né? Quando eles chegaram lá, meu pai foi um dos primeiros moradores de lá, de Itaipavas. Que ano que ele chegou? Ele chegou em 40. Ele sempre falava em 40, 41 que eles chegaram em Itaipavas. Então, para eles não morrerem, para os índios não matar, eles dormiam, passavam o dia na Itaipavas e dormiam numa ilha, que era frente a Itaipava, era não, ainda é ainda. A senhora lembra qual era a etnia desses indígenas? Carajás. Ainda hoje tem uma aldeia perto, próximo ao Pau d'Arco, né, o Carajás. E meu pai, para ele comprar mantimento, ele descia para Marabá, né, pelo rio, de batelão na época, de canoa, de barco. E eu fui criada lá em Itaipava, né? Tive uma infância muito feliz, graças a Deus. Meu pai tinha mais ou menos as condições naquela época, né? Para a época, eu estudava fora, aí nas férias eu vinha para Itaipavas. Estudava em Conceição do Araguaia, no colégio interno das freiras, das dominicanas, aí voltava nas férias eu vinha para Itaipavas. E essa relação com a escola, enfim, uma escola de freiras, como é que isso atravessa a sua vida? Essa questão religiosa, a senhora tem alguma denominação religiosa? Fez algum trabalho junto? Sim, eu sou católica ainda, né? E quando eu me casei, conheci o gringo, Itaipavas. Fui passar as férias em Itaipavas, aí conheci, a gente namorou, casamos. E foi assim uma época muito ruim aqui na região, devido à guerrilha. Aí nós mudamos para São Félix. Meu primeiro filho, eu tive em Itaipavas, aí mudamos para São Félix. Aí lá em São Félix nós conhecemos o Dom Pedro. Aí de lá que surgiu essa nossa
relação de, sabe, de consciência social, assim, para a questão da terra, a questão dos pobres, dos mais necessitados, foi a partir daí. Nós tivemos que mudar porque na época que o pessoal invadiu Itaipavas 2 vezes para prender meu esposo e terminou que não deu certo, eles não prenderam ele porque não conhecia. E da primeira vez que ele foi lá, eles estavam fazendo mutirão para cobrir a casa de um compadre nosso e eles não conheciam o gringo e passou por isso. Quando a senhora fala o pessoal, era quem? A polícia militar, os que estavam aqui na época da guerrilha, né? Era a polícia militar, eu acho. Mas lá em Itaipava, vocês já moravam lá e já tinham terra? Já, A meu terra pai. era o quê? Era ocupada? Como que ele conseguiu Meu essa pai tinha terra mesmo dele mesmo, né? Que era uma terra que, quando chegou lá, tiraram, ficou lá. Aí na frente que tinha os castanhais, que era a briga, que eram os castanhais, que depois, em 72, ou em 69, 72, que começou a luta pela posse da terra lá. Porque pessoas que já haviam bastante tempo morando lá, e chegou fazendeiro para tomar a terra, porque disse que era dele, né? Com título de terra dizendo que era dele. E aí os camponeses resistiram. Aí resistiram, teve alguns que resistiram. Aí nesse período a senhora já estava casada com o senhor? Já estava casada, já tinha um filho. E vocês nesse período já atuavam em algum movimento, algum sindicato? Já, Como que era esse início da participação? Ele era agente pastoral. Na época, a diocese era Conceição do Araguaia, que ainda hoje é. Mas Conceição atendia todo esse... O padre vinha de lá para celebrar a missa, que o povo chamava de desobriga, né? Vinha de lá até aqui São Geraldo, Santa Cruz, celebrando missa. E dessa vez aí colocaram o gringo como representante da igreja lá em Itaipavas. Aí nós ficamos, como a gente começou por aí, né? Conheceu ele lá na igreja? Não, ele veio de Marabá, que ele é filho de Marabá. Aí ele veio trabalhar como fiscal do Banco do Brasil. Naquela época o pessoal fazia empréstimo, né, para comprar coisas para a terra, que ainda hoje tem, mas é com outro nome, né? E aí ele veio para fiscalizar e lá nós se conhecemos lá nessa época. Aí ele foi trabalhar numa fazenda. Quando ele foi, aí o fazendeiro Lúcio Solino chamou ele para trabalhar com ele na fazenda, como gerente. Aí ele foi lá e a gente se conheceu e casamos. Tá. E aí, esse envolvimento dele lá no conflito dos Castanhais, é porque ele tentou ocupar a terra ou porque ele tinha terra lá onde os fazendeiros queriam expulsar os camponeses? Não. Como que foi, sabe? Era ele apoiando os poceiros. Na época era chamado de poceiro, né? As pessoas já moravam lá há mais de 20 anos e eles foram expulsar eles. Aí foi onde o gringo entrou para ajudar, para conscientizar, para dizer que a terra era deles, que a terra era de quem trabalhava na terra e não do fazendeiro que chegou para tomar a terra. E a partir daí que começou os conflitos agrários lá na região. E nesse tempo a senhora já participava também desses debates? Participava discussões? junto com ele. Que movimento social ou instituição ou associação que vocês estavam acompanhando e que dava base para essa luta? Primeiro era no círculo bíblico, né, que a gente participava nas reuniões, né, as comunidades eclesiais de base, e a gente já entrava com o evangelho e já em cima do evangelho já dizendo, já falando para eles, levando para a vida, né, fazia essa ligação do evangelho com a vida dos trabalhadores, com a vida da comunidade. Aí depois, a partir daí, o gringo foi para o sindicato, né? Agente pastoral, aí ele representava a CPT na região, aí ele foi para o sindicato, o pessoal escolheram ele para representar a chapa
trabalhadores, né, que na época lá em Conceição era o Bertoldo, que era acho que era militar reformado, não sei, não lembro bem, mas ele era ligado à polícia. E aí, a partir dessa atuação dele, como que ficou a relação também familiar com a senhora? Porque aí começa, então, uma participação mais política, né, de enfrentamento. Uhum. Como que era a relação entre vocês? A senhora também continuou acompanhando ou tinha divisão de... Não, Como nunca houve essa divisão. A gente estava junto na luta, entendeu? Só quando ele foi para São Félix, do Mato Grosso, que a gente separou. Ficamos 2 meses separados. Aí eu fui para lá, para morar com ele lá, para ficar lá. Porque o meu pai tinha medo dele vir e o pessoal prender ele, o pessoal, a polícia, né, que estavam aqui procurando os guerrilheiros. E quando existia uma pessoa assim que eles sabiam que a pessoa era mais assim, junto com a comunidade, que sabia, tinha mais experiência, sabia de leis, entendia de leis, ele pensava que era um do pessoal que estava aí na mata, os guerrilheiros. E aconteceu com o gringo isso, ele lia muito. Né? E ele entendia assim de leis, ele falava para os poceiros, as pessoas iam lá para procurar ele ideia, o que eles deviam, como é que eles deviam agir. E foi justamente numa dessas que ele foi preso, porque fizeram a ligação dizendo que ele estava aqui na questão dos perdidos, que os lavradores atiraram nos policiais. E aí eles disseram que o gringo que era culpado, que tinha mandado os trabalhadores, os lavradores, atirar na polícia. E nesse período da guerrilha, a senhora conheceu algum guerrilheiro? Vocês Conheci. conheceram, conviveram? Como é que foi o envolvimento dos camponeses da região nesse conflito que ficou conhecido? Lá em Itaipavas, o meu irmão era motorista do barco do Paulo Rodrigues. Tinham 2 Paulo, né? O Paulo Rodrigues e o meu irmão era o piloto do barco dele. E nós conhecemos ele e o Oswaldão. O Oswaldão, ele foi comprar a terra do meu pai. Ele soube que meu pai tinha uma terra lá e foi propor para comprar a terra do meu pai, mas só que não fizeram negócio. Eu conheci o Oswaldão nessa época e nunca mais eu vi. E o Paulo Rodrigues, ele tinha um barco, ele viajava de Conceição a São Geraldo. Ele vendia medicamento, aí depois que nós soubemos que ele era médico, né? Médico, parece que era médico. E numa dessas vezes o meu filho mais velho estava doente. Aí a gente vinha aqui para Xambioá com ele, para trazer no médico. Ele falou, não precisa não, nós vamos dormir hoje aqui, que já era tarde, né? E eu vou medicar ele. Se ele não ficar bom, aí vocês vão com a gente já vai mesmo para Xambioá e leva vocês. Aí ele medicou meu filho e ele ficou bom. Esses 2 que nós conhecemos na guerrilha, os guerrilheiros. E o gringo, senhor gringo, teve uma participação maior nas atividades com os guerrilheiros? De conhecer, de conviver? Não, só essa vez que a gente viu eles. E quando foi o período em que o exército chegou na reunião, na região, né? De alguma forma teve um impacto na família de vocês por conta dessa relação que vocês tinham ou que tiveram, né? Não. Só o meu irmão que foi preso. Ele passou uns 15 dias preso aqui na base em Xambioá. E dentro de um buraco, né? Ele ficava dentro do buraco. E só aí minha mãe por medo, pegou umas notas fiscal, porque eles vendiam produto no barco, né? De secos e molhados, remédio. E meu irmão guardava as notinhas, e minha mãe, com medo de ser algum documento, aí pegou e enterrou. Aí teve um pouco de, assim, eles pressionaram minha mãe para dizer onde foi que enterraram, até que acharam o lugar, desenterraram. Essa nota? Nota de que ele vendia e anotava, né, para prestar conta para o patrão. E como era naquele momento, vamos voltar um pouco na história, como era naquele momento,
a cidade, assim, o entorno dessa cidade. E para uma mulher, enfim, a senhora já mãe, esposa de um sindicalista, com uma família, também militante, né, pela causa da terra, em defesa dos trabalhadores. Como era essa visão de vocês acerca de existir mesmo aqui e compreendendo a chegada da Transamazônica, da BR-63, a construção, a É, abertura da Amazônia? eu via sempre meu esposo dizer, né, na época. Ele dizia, olha, o governo tá... Passava no rádio, né, na Voz do Brasil, naquele tempo, que lá a gente só tinha mesmo um radinho de pilha, que não tinha energia, e passava, ele sempre dizia que era terra, né, muita terra para homem sem terra, um negócio assim. Aí meu esposo sempre falava, olha, isso aí ainda vai dar conversa, porque vem muita gente e não vai ter terra, porque é igual aqui. O pessoal estão vindo ocupando terra. Eu sempre vi ele dizer isso, que eu ainda não estava bem enganjada assim na. Depois que ele morreu, que eu fiquei mais assim, enganjada na luta, entendendo direito esses porquê, né? Por que que o pessoal vem lá de para cá para ocupar a terra? Eu não tinha mais esse entendimento. Ele tinha mais. Aí eu via sempre ele falando e aí eu fui despertando, sabe? Aí a gente tinha sempre essa visão, né? Inclusive, gente de Itaipava não foram, devido à propaganda do governo, né? Foi gente, amigo nosso de Marabá, eles que vinham de Conceição do Araguaia para lá, incentivado por causa da propaganda do governo. A gente tinha mais ou menos, ele tinha mais ou menos assim uma visão. Eu não, depois que eu vim ver mais ou menos o que era. Sim. E a senhora conheceu, assim, conviveu com algum desses migrantes que vieram especificamente para ocupar essas terras Não, da colonização? não, não convivi, não. Não teve nenhum acesso, né? Não. E então. E as dificuldades, né? Tinham algumas dificuldades aqui naquele período? Tinha. Né? Conte um pouco pra gente o que era mais desafiador morar na região. É a falta de políticas para a região naquela época, né? O trabalhador tinha roça, mas não tinha escoamento da produção, não tinha escola, justiça não tinha, né? Porque a justiça mais era para os grandes, era muito essa questão aí de justiça, de punição, que ainda até hoje ainda existe, né? Mas antigamente era mais, matava um, não se tinha nem notícia, como no caso mesmo do meu marido, foi morto, até agora nenhum quer, nem nada, nunca foi, né? Então, assim, a maior dificuldade era essa, a região era isolada, não tinha como escoar produtos, era castanha, a extração da madeira. E para comprar alimentos tinha que ir em Marabá, era um mês para voltar, um mês para ir e voltar, né, que era de barco. Acerca da sua profissão, a senhora falou no início da entrevista que é professora aposentada. Como é que se deu esse trabalho? Como eram as escolas? Que contexto de trabalho vocês tinham? Quando eu conheci o gringo, eu estava estudando em Conceição, aí parei de estudar. Quando ele morreu, eu não sabia fazer nada, porque eu era filha caçula, meu pai tinha mais ou menos uma condição, eu não fazia nada, não sabia fazer nada. Quando eu casei, continuou a mesma coisa. E quando eu me vi sem ele, com 6 filhos, sem nenhuma profissão, aí eu me senti que faltou o chão para mim, né? E o padre me convidou para vir aqui para São Geraldo, para trabalhar com ele. Aí eu vim. Quando cheguei, aí eu fui, através de supletivo, eu terminei meus estudos. Aí fiz o magistério. Quando eu saí da paróquia, eu fui para um concurso público. Aí passei e fiquei aqui. Mas para mim era difícil, porque primeiro que me deram a função de supervisão escolar, para mim ir na zona rural, ver como é que estavam as escolas e tal. Mas aí tinha a questão da polícia, a questão
social, que eu estava junto, né? Por causa da paróquia, do sindicato. Aí eu era perseguida, sabe? Eu foi assim um momento da minha vida que eu fiquei assim 10 anos com medo de me matar, meus filhos ficar sem pai, sem mãe, né? Porque ela estava sem pai, sem mãe. Trabalhei, fui professora, assim, aí até que um certo dia eu não aguentei mais. Eu digo, não vou ter que apelar, porque eu não posso fazer, eu tenho que trabalhar para sustentar meus filhos. Aí eu fui, através do Ademir Andrade, na época, eu fui para Brasília, fiz uma denúncia lá, que eu estava sendo ameaçada pelos filhos do Neif Murad. Na época era, quando a gente morava em Itaipava, já havia essa questão, né? Porque ele queria tomar a posse dos trabalhadores e o meu marido estava do lado dos poceiros. E aí começou essa rixa. Aí eles ficaram, o marido morreu, mas eles ficaram dizendo que eu que mandava ir lá e mataram o Neif Murad. Os trabalhadores mataram, os lavradores. E aí ele disse que tinha sido eu que tinha mandado matar, que eu não, se eu tivesse mandado matar, eu mandava matar quem matou meu marido e não ele. Então, aí começou, aí eu fui perseguida durante esse tempo todo. Teve alguma situação assim de medo maior, assim, Teve. de enfrentamento? Mas conte pra gente um pouco. Teve quando eu fui para uma escola, que eu cheguei na Pissarra, um amigo meu falou assim, ô Neide, tem 2 homens que estão com 2 dias na estrada, e nós fomos lá, e eles vieram aqui na rua, nós fomos lá e está lá. Eles estão lá e a conversa é que eles vão te matar. Aí lá da Pissarra eu voltei. Aí que foi onde eu fui para Brasília. E quando cheguei aqui, os meninos dizendo, mãe, ninguém dormiu ontem à noite. E tinha um rondando aqui a nossa casa. Tinha 2 pessoas. Aí foi a hora que eu tive mais medo na minha vida, porque eu não tinha medo. Eu tive medo. E lá em Brasília, como que foi essa denúncia? Para quem que a senhora denunciou? No Como foi a Ministério repercussão? da Justiça. Aí denunciei, eles encaminharam aqui para Belém. Aí em Belém, na época, era aquele Asdubra, que era secretário de Justiça, parece, em Belém. Aí estou aqui um dia, eles mandaram me buscar. Aí um carro do INCRA veio aqui em casa me buscar para ir para Marabá, que já tinha passagem comprada, que a audiência estava marcada para outro dia. Aí nós fomos, aí chegamos lá, estavam os filhos do Neif Murad. Meu pai foi comigo, na época meu pai era vivo, aí foi comigo. Que época era essa? Que ano? Era, vixe Maria, era em 70, era nos anos 90, era 90, porque já tinha mais de 10 anos que o gringo tinha morrido, isso foi em 89, 90, foi por aí assim. Aí nós fomos, chegamos lá, nós fomos para essa audiência, né? Aí estava eu, meu pai, os 2 filhos do Neif, um advogado deles, o secretário de Justiça, que era o Asdubra na época. Aí ele foi para negociar uma terra, que disse que nós tínhamos que negociar, que eu falei, não, eu que estou sendo ameaçada, não você. Que a terra era deles, que o pessoal tinha que fazer uma troca para ele ficar com a terra em São Félix do Xingu e dar a terra que estava aqui ocupada para os lavradores. Aí eu falei, não, isso aí é com você, eu não tenho nada a ver. A minha questão aqui é que você está me ameaçando de morte. E você falou e tem um policial aqui que está como testemunha, o Cabo Paulo. Ele disse que você na Itaipava falou que da minha família não ia ficar nem as galinhas. Então eu vim, porque eu tenho meus filhos para criar, vocês já mandaram matar meu marido. Ah, não, mandou matar meu marido. E para mim morreu, eu tive que denunciar vocês. Aí ele queria que eu assinasse um termo de bom viver com ele, né? Eu falei, não, quem deve assinar é você. Porque em São Geraldo você pode sair de Conceição do Araguaia e ir na Santa Cruz, que você não encontra nada meu assim, nenhuma intriga. Agora, você pode sair, que você encontra inimigo de todo lado. Então, é vocês que têm que assinar. E eles assinaram.
Aí, a partir daí, calmou mais a questão, mas eu vivi um momento muito difícil aqui. Pensava que toda hora eu ia morrer e meus filhos ficarem aí. Aí eu larguei de mão. Depois a igreja não dava mais espaço para a gente, sabe? Porque a igreja, quando você chega um certo momento, quando você já quer, eles te podam, né? Então, sou católica, mas esse problema aí com relação às lutas tem esse... Na minha visão, né? Não sei. A igreja sempre dá assim uma... Pega na rédea e dá uma paradinha. Acerca do assassinato, enfim, de seu esposo, do gringo, eu penso que possa ter sido daí, vários conflitos também possam ter começado a acontecer. Né? O principal foi esse. A senhora lembra se ele foi ameaçado? Vocês sabiam claramente, né, naquele contexto, como é que foi o dia, por exemplo, aquele entorno do assassinato dele? Eu lembro que antes dele viajar para São Paulo, que a morte dele se deu quando ele vinha de São Paulo. Ele foi em Conceição, já vinha voltando para casa, que ele foi assassinado em Araguaína. Um dia nós estávamos em casa quando chegou um compadre nosso dizendo que tinha 2 pessoas na Itaipavas, porque lá era pequeno, né? Qualquer pessoa que chegava a gente conhecia, que queria matar ele. Aí ele pegou e disse que ia chamar a pessoa para conversar. Aí pediu para que eu fosse para a casa da minha mãe, que ele não queria ver, não queria que eu ficasse ali para ver ele conversando com a pessoa. Mandou eu pegar o meu filho e ir para lá. Aí eu falei, não vou não, fica aqui. Ele, não, pode ir. Aí eu deixei o menino e voltei. Quando eu voltei, ele estava conversando com os 2 caras, sabe? Aí eu notei que os 2 estavam com revólver na cintura. E o gringo sem nada, assim. Aí nós tínhamos uma espingarda velha que não funcionava, uma 28. Aí estava no quarto. Aí eu passei, aí quando eu percebi que eles estavam armados e o gringo sem, aí eu peguei a espingarda, cheguei perto do gringo e coloquei a espingarda bem perto do gringo. Aí ele espantou, me olhou assim, aí também ficou calmo, eu fiquei do outro lado e os caras conversando. Aí eles disseram mesmo que estavam ali para matar o gringo, que eles tinham ganhado um dinheiro para matar, e o outro ficou mais nervoso, né? Dizendo que não, que era fofoca, e o outro falando que sim, que estava ali para fazer, mas que conversou não sei com quem e disse que o gringo era uma pessoa boa, que não tinha problema nenhum. Aí foi logo, quando ele viajou, que ele vinha, ele foi assassinado. A viagem dele foi em função de quê? Ele foi participar do encontro com os metalúrgicos, né, que formaram lá o encontro do pessoal da cidade com do interior, né, da zona rural para cá. E ele foi, representando os lavradores de Conceição do Araguaia. E nesse período já tinha processo de candidatura para sindicato? Tinha, ele Conte já um era, pouco esse contexto ele já era candidato à chapa de oposição, né, à situação. Que na época era o Bertoldo Lira, né, e o Bertoldo ele dava mais, ele ficava mais do lado dos fazendeiros do que dos poceiros. E na época surgiu um consórcio, dizendo que tinha um consórcio da morte, que era o Giovanni Queiroz, era o Joaquim Quintas aqui de Araguaína, os prefeitos da região, e na época o Giovanni era prefeito de Conceição do Araguaia. Então existia esse consórcio, o pessoal falava demais desse consórcio, e tinha a relação de quem estava para morrer. E o nome do gringo era um dos que estavam. Aí os lavradores escolheram em assembleia que ele ia ser a oposição ao sindicato. Aí ele foi, na época ele era candidato à presidência do sindicato. Existiu algum tipo de afiliação partidária de vocês? Vocês chegaram Sim. a fazer parte? Qual era o partido e por que PMDB, era MDB na época, né? Que era o único que estava na época, era o único que estava do lado dos poceiros, dos pequenos, dos marginalizados, eram os únicos que estavam, né? Que estava na época, que era o MDB, o antigo MDB. Aí nós filiamos nesse partido.
como eram feitas essas reuniões? E essa ideia de trazer o partido para dentro do movimento social chegar até a população? Vocês faziam parte dessa movimentação direto com os trabalhadores? Inclusive, na época, o Jader Barbalho era vereador, era deputado estadual. Ele foi em Itaipavas, reuniu com a gente lá, com todo mundo lá da comunidade. Aí, a partir daí, nós viemos aqui em São Geraldo, fizemos uma reunião em São Geraldo. Tem até uma pessoa aqui que vocês podiam até entrevistar. Não sei se ele está em condições. O Sandoval Feitosa. Não sei se ele está em condições, porque ele teve um problema de saúde, eu não sei como é que ele está. E aí, assim, aí nós levamos. E aí foi bem aceito, né? A gente, quando fazia reunião das comunidades, a missas, a gente levava a política, falava. A senhora falou ainda há pouco sobre as perseguições, e não somente quanto à segurança, mas sobretudo no seu trabalho como professor. Que tipo de perseguição era essa? Era, na época que o prefeito era militar, o Lima. Ele não queria que eu ficasse nas escolas. Eu trabalhei no estado, aí quando municipalizou as escolas, eu era diretora aqui dessa escola. Aí, da escola que tem o nome do gringo, Escola Raimundo Ferreira Lima. E na época ele fez reunião com as pessoas assim, e eu estava junto, aí ele foi e falou que eu tinha que sair porque eu não podia trabalhar com ele. Entendeu? Porque eu era uma pessoa competente, mas que eu não trabalhava com ele. Aí a partir daí começou. Eu trabalhava porque trabalhava mesmo, era do estado, passei para o município, mas a perseguição era eternamente a perseguição. Aí quando eu falei, menino, já nós somos mal vistos aqui, o colégio não podia, armaria a escola. O Lima deu o terreno da escola todinha, o pessoal da Telemar foi passar o muro da escola, pegando a escola toda, e nós fizemos um movimento com os pais, passava o dia lá, eles abriam um buraco, nós tampava, abriam um buraco, nós tampava. E a partir daí que começou o rolo. Além de perseguir, o colégio não era visto assim. Tudo que tinha para as escolas, a nossa escola não recebia. Nesse contexto ainda sobre educação, sobre o seu trabalho, existiu algum tipo de movimentação, enfim, sindical, junto com professoras, Sim. alguma coisa nesse sentido? A senhora tinha uma fala que trazia à luz os direitos dos professores? Sim, Como é sim. que era esse trabalho? Era através do Sintep, né? Aí, através do Sintep, era filiado, a gente conversava a respeito disso. E o nosso movimento era esse, não era diretamente, mas, sabe, falando assim, por isso que eles não gostavam. E hoje a minha filha é representante do Sintep aqui, ela é coordenadora do Sintep. Sempre minha família puxou esse lado de luta, de estar debatendo, de estar mostrando os direitos das pessoas. O Alex é E qual era a pauta de luta daquela época, a senhora enquanto professora? Era melhoria das escolas, né? Porque nunca teve melhoria das escolas. Inclusive, o plano de livro, né? Quando nós fomos sentar para ver a questão do livro da escola, tinha um livro que falava das lutas. Não sei se vocês souberam, era um 6º ano, se não me engano, era 6º ano. Por que nós adotamos esse livro na escola? Nós não adotamos, porque as outras escolas não quiseram, sabe? E aí nossa briga foi em cima disso aí. Porque a escola falava do movimento da guerrilha, só um pouquinho, assim, um textozinho. E falava das questões agrárias. Eu até esqueço o nome desse livro, a editora, não sei se era da editora Saraiva, não sei. E nós fomos discriminados por causa desse livro, sabe? Aí nós fomos nas escolas, mas só que as escolas já tinham fechado com a prefeitura e nós ficamos sem fora. Aí nós começamos a brigar por isso. Porque a gente queria um livro que pelo menos trouxesse assim uma consciência crítica, né, para os alunos.
Essa resistência, né, com relação ao livro didático, né, a forma de atuação, tinha algo a ver com a presença de militares na região? Tinha, Houve isso? sim, Que relação sim. que a senhora conseguiu compreender a Sim, partir dessa presença militar? sim, porque o prefeito era um militar, né? Um militar reformado. E aí a gente já viu claramente, ainda bem que essa escola aqui parece que escolheram a dedo, assim, os professores. Porque todos tinham essa consciência, entendeu? Todos. Agora, quando eu saí daí em 2016, aí eu. Ontem mesmo a menina estava até falando, ó, ontem eu participei de uma reunião e o pessoal disse que o Ferreira Lima acabou com o como é que eles disse, empregaram o nomezinho assim, motim não, com a máfia de lá de dentro, né? Porque o que um falava, assim, com relação à consciência política, todo mundo tinha, entendeu? Todos. E então ela acabou. Aí eu falei, meu Deus, será só eu que estava impedindo aí reformar a escola, fizeram tanta coisa. Um dia, a secretária chamou a gente para discutir a apresentação da escola no 7 de setembro, o tema que a gente ia estar representando. Aí nós escolhemos a Guerrilha do Araguaia. Aí nós fomos. Isso, se eu não me engano, não sei se foi em 2002, não sei, não tenho bem certeza. Aí as meninas, vamos, pois vamos. Aí levamos lá, tudo bem. Chamamos, fizemos um ofício para o comandante da polícia dizendo que a gente ia usar, representando o policial que prenderam, que mataram e tal. Aí ele, tudo bem. Aí a roupa, aí ele falou que só não queria que usasse as roupas da polícia, mas que nós ficássemos à vontade. E nós fizemos. Pegamos as meninas, representando a Dina, Oswaldão, todo mundo, o pessoal amordaçado e tudo. Aí quando nós tinha que passar em frente o palanque, né, para apresentar. Quando nós passamos, eles proibiram. O comandante, ele tá agora, hoje ele está aqui, um tal de Montenegro, da polícia militar. Ele proibiu a nossa escola passar com esse pelotão que estava representando a guerrilha do Araguaia. Que nós contava a história, a briga pela a posse da terra, a briga por melhores condições no hospital, tudo assim. E quando foi passar o pelotão da guerrilha, eles barraram e nós esperando lá. E eu na frente, né? Quando a menina correu lá, diretora, o homem proibiu, nós não passou não. E pegou a blusa da menina e puxou, porque ela foi com a blusa clamufada daquelas. Foi lá e pronto. Aí eles pegaram a menina. Eu fui lá conversar com ele. Ele falou, né, não sei o quê. Eu falei, rapaz, você tem o ofício que nós mandamos. Aí, e, se não me engano, foi em 2002, 2001. E ele proibiu nós passar. Aí eu queria subir no palanque para dizer para os pais, né? Os pais, todo mundo lá, e a menina chorando, com a blusa rasgada. E eu queria subir no palanque para dizer o que estava acontecendo. Aí me impediram de falar. Aí nós fomos para trás do palanque, chamamos esse tal de Montenegro e começamos a discussão lá. Muito feia. E aí nós ficamos sem passar. E quando foi no outro dia do desfile, eu fui lá com o secretário de Educação, falei para ele, e queria denunciar em Marabá, né? Aí ele, denunciar para quem? Eu falei, uai, eu procuro lá para quem? Porque esse era o comandante, mas eu procuro lá. Eu tenho toda a documentação que nós fizemos, se podia, se não, se devia, o que a gente podia fazer. E nós estamos em plena democracia para ser barrado desse jeito. Aí nós fomos, aí as meninas, nós vamos ter que ir lá em Marabá. E o delegado chamou nós, o delegado da Polícia Civil, aí conversou com a gente, pediu que ele fosse pedir desculpa. Aí eu falei, não, eu não aceito, só se os pessoal aqui, as professoras aceitarem, mas eu não aceito não. Aí ficou como isso. E aí o Montenegro foi lá e pediu para mim não denunciar, porque ele estava perto da promoção dele, então se nós denunciássemos, ia impedir que ele fosse
promovido. Aí eu falei, meu amigo, pois então você vai ter que se virar para lá, porque a denúncia nós fizemos e mandamos. E acho que engavetaram para lá que nunca nem apareceu. Hoje ele está aí promovido, é coronel, é não sei o que, tenente, não sei Esse o que. desfile, para além dessa situação, ele trouxe depois transtornos para vocês, para além desse dia em especial e da denúncia, enfim. Não. Assim, eles ficaram com medo da gente, sabe? Eles ficaram com medo e dos pais, que os pais teve toda uma participação. Quando nós fomos levar a escola para a avenida lá para o desfile, nós convidamos os pais. Aí tinha pai que dizia, meu eu quero que seja a Dina, o meu eu quero que seja o Oswaldão, o meu eu quero que seja fulano. Aí, sabe, os pais tiveram toda uma participação. Acho que agora falar um pouco dessa ideia de desenvolvimento da Amazônia, né? Naquele período a senhora disse que já escutava no rádio, na Sim. rádio, né, as propagandas da Transamazônica. E como que era? Vocês conversavam, né, já conversavam, já tinha noção? E como que a senhora vê também, né, historicamente, esse desenvolvimento, a participação, né, Para dos quem foi esse imigrantes? desenvolvimento, na sua opinião? Foi para o povo, foi para o Estado? Quem desenvolveu com essa abertura da Amazônia, da região, para os grandes projetos? Na minha visão, o desenvolvimento foi para os grandes projetos, né? Para o governo e não para os pequenos, que eles foram desbravar, né? Foram como peão. Eu chamo peão, né? Porque foram. E de lá ele não teve. Eles não tiveram esse reconhecimento de desbravadores da Amazônia, de passar por malária, privações, né? E ficou só com os grandes projetos, as grandes fazendas, os empreendimentos que veio de fora. Mas para o pequeno, para a população, eu, na minha opinião, não vejo, né? E se, E e se fala tanto da Amazônia que a estrada que não, é um rosário de amargura, de penação, né? No inverno não presta transamazônica. o que significa, então, hoje a Transamazônica para a senhora, na sua opinião, e para a região? Significa, acho que atraso, porque nunca foi desenvolvida assim para a região, né? Só para os grandes, soja, essas coisas que, né, as grandes fazendas, o agronegócio. Eu não vejo desenvolvimento. Para o pequeno, não. Para os grandes projetos. O projeto 50+50, dona Neide, ele discute, reflete, enfim, acerca desses 50 anos de construção da Amazônia, mas sobretudo acerca da paisagem humana que Sim. esteve nesse processo. Por isso é tão importante a história de vida das pessoas. E a nossa última pergunta, ela trata exatamente das perspectivas de futuro. Então, o que a senhora pensa que possam ser esses próximos 50 anos para essa região, para esse entorno e para as pessoas que estão aqui próximas ou dentro da Transamazônica, da BR-63? Eu esqueci de falar para vocês que para dizer que eu não conhecia, eu conheci um compadre meu, que ele foi peão da Amazônia lá. E ele morreu aqui sem nada. Diz que pegou não sei quantas malárias, e eu esqueço até do nome dele. Antônio, ele me chamava de compadre, mas não é porque a gente era compadre, não é devido à convivência, ele me chamava de compadre. Ele morava na beira do rio. E ele morreu só de malária. Ele disse que pegou 30 e tantas malárias. Aí, com relação à tua pergunta, eu vejo assim: se não tiver uma política voltada, né, assim, para um desenvolvimento sem ser o que no início começou da Transamazônica, eu acho que nós não temos assim um futuro para a nossa região. Acho que não. Tinha que ser voltada para a população mesmo, para as pessoas que moram na região, para desenvolver um trabalho tanto social como político. Bom, a gente agradece então a sua contribuição, né,
Eu espero que eu tenha contribuído. Se ela não quiser sei. também falar mais alguma coisa. Deixar uma mensagem. A gente Nossa, foi incrível a entrevista. a mensagem é que o pessoal pense antes de escolher os nossos representantes, né? Pode ser de qualquer partido A ou B, mas que seja pessoas que estão enganjados na luta, assim, de ver as pessoas como seres humanos, como humano mesmo. Não fazer projetos e mais projetos sem pensar na pessoa, na região. Eu acho que antes de mais nada, que agora é um ano político aí, né? Tá aí. E que a gente deveria pensar antes de escolher, né? Nossos representantes. Pode ser de qualquer partido, mas que seja uma pessoa que seja voltada para a pessoa humana. Não só para o bolso, né? Porque hoje em dia cada político ganha um monte de dinheiro, né? E aí quanto que tem pessoas que não tem nenhum. Só esse auxílio aí, muitas vezes nem o auxílio não chega para ele, né? Para ter 3, 4 pessoas para sustentar. Eu digo isso porque eu tive que vender minha terra na época para sustentar meus 6 filhos. Porque eu não tinha de onde tirar. Trabalhava na escola, o prefeito me pôs para fora, né? Porque ele era militar, eu era do povão mesmo, assim, era mais consciente. E eu passei mais de 6 meses sem dinheiro e tive que vender a minha terra que meu esposo deixou para sustentar meus filhos. Né? E eu faço um cargo com as pessoas hoje com tanta caristia e com tanta coisa. E eu tinha meu pai que me ajudava. Então a gente agradece mais uma vez, viu, dona Neide? Muito obrigado pela sua Obrigada. contribuição. Não sei se eu cheguei a contribuir. Obrigada.